que ajudou muito, muito a gente no trabalho quando começou lá no Cancaíba. E se eu me esqueci, né? Você pensa, Deus não vai esquecer isso nunca. É claro que nós não vamos esquecer. Mas peraí, vamos arrumar esse negócio direito aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho, Robson, Melissa. Fica aqui, vocês dois também um pouquinho pra lá. Deixa eu falar aqui. Eu fico aqui, você fica de frente para mim aqui, que é melhor. Vem os dois aqui, isso. Vamos falar aqui com o Valdir e com a Jéssica. Então, deixa eu não sair, eu não vou sair muito daqui, mas eu queria saber que olha só. Os dois, hoje eles são os meus subpastores aqui na igreja. São eles que tomam conta da igreja hoje aqui para mim. Eu sou o bispo da igreja, a gente tem que fazer o trabalho. Quem conhece o trabalho evangelístico da igreja sabe que um pastor ele não pode ficar na igreja e ele querendo dominar tudo. O trabalho tem que ser dividido para todo mundo. Eles deram exemplo. Eles vão falar agora de coisa mínima, pequena, mas com o tempo eles vão poder passar para vocês o que é que realmente Deus fez na vida deles. E eu queria saber, só para você entender, eu vou interrogar eles para isso, tá? Eu queria saber, então, falei, quem vai falar com você? Você vai falar? Fala logo então. Então tá bom. E aí, o que foi que aconteceu? Como que era, né? Qual é a minha pergunta para não sair fora? Antes de conhecer o ministério, como que era o casamento de vocês? Primeiramente, salve a todos com a paz. Amém! Irmãos, vou falar a verdade para você. Casamento não existia. Porque é uma semana junto, duas separadas. Tumultuando, todo briga, desavença, separação todo momento. E vivia no mundo. Praticamente, para nós que somos seres humanos, perdido, né? Mas para Deus a gente sabe que nada é perdido. Glória a Deus. Mas, graças a Deus, depois que eu conheci esse ministério aqui, minha vida se transformou. Espera aí um pouquinho. Antes de vocês conhecerem a igreja, o que era mais grave? O que mais acontecia? Que era aquela coisa, sabe como que é, né? Você fala, isso daqui de novo, isso de novo. O que acontecia tão grave? Brigas. Todo dia tinha brigas. Todo dia. Por tudo. Você pisou no chão que não era para pisar. É briga. Você deixou a porta aberta. É briga. Todo motivo era briga. E é normal, né? Lá fora não é normal isso aí? Não é normal? Não é normal? Essa daqui Pai, pensa que não é grave, isso aqui. Mas e aí? E agora? Como é que tá as coisas agora? Depois, o que deu força para vocês pensar assim, depois que vocês conheceram a igreja? Assim, no modo mais fácil de perguntar, o que veio na cabeça? Por que pensar assim, não vai dar certo, eu vou resistir, eu vou atrás, eu vou conquistar, igual você, né? E a Jéssica, a parte dela, né? Esperar bastante você, e você de repente apareceu lá. O que aconteceu para mudar de ideia? Para falar a verdade, ela veio buscar por mim, porque para mim mesmo já não tinha mais jeito, ela veio buscar. E ela, quando ela conheceu a verdadeira palavra no ministério, ela fez de tudo para me trazer. E quando eu conheci a verdadeira palavra que é pregada aqui, aí sim eu vim entender o que é viver. O que é realmente saber ter um relacionamento, ter uma esposa, amiga, companheira a todo momento. Mas foi a palavra que foi lançada aqui que eu acatei. Pela palavra que você conseguiu. Deixa eu perguntar para a Jéssica. E visto do que ele era, ele mudou? Da água pro vinho, completamente. Glória a Deus. Às vezes as pessoas que veem assim nem acreditam. Tem muita gente que acha que ele está vindo, é mentira, ele está escondendo a pedra da Bíblia, mas eu estou no dia. Aliás, quem tem que conhecer o coração dele é Deus, né? A gente não tem que provar nada para ninguém, mas as pessoas mesmo já viram a diferença nele e vê que hoje ele é outra pessoa, completamente diferente. Nem parece a mesma pessoa. Mudou em tudo, em tudo. Em tudo. Quer dizer, você vê que às vezes. Vocês têm quanto? Você tem 28, você? 28 anos e 23 anos. Quantos é que vocês veem aí se perdendo? E hoje aqui, pensando na cabeça de vocês, se sim ou se não, pode falar mesmo. Você sabe como pode falar. Vocês têm vontade de viver a vida de antigamente? Amarrado. Para mim não existe mais vida de antigamente, existe vida agora. Glória a Jesus. Por que é isso aqui? Porque, gente,
O Evangelho, o reino de Deus está neles. Não é o pastor, não é por causa de... Vocês estão pensando que aqui é brincadeira? Eu falei para eles outro dia, eu estava indo na casa de qualquer um, eu falei, você sabe por que eu estou vindo aqui? É só para ver como é que vocês estão em casa. Né? O meu pudim lá, né? Mas Deus abençoe. Hoje então está mil maravilhas hoje. Tá? Com certeza. Graças a Deus. Glória a Deus, Vamos aleluia. Vamos dar uma Wellington. Esse aqui, fica mais aqui, fica mais aqui. Na verdade, esse aqui está aqui também. Não acho que um detalhe não, você tem vergonha. Eu conheço ele faz tempo, entendeu? Mas nada a ver com a igreja de pequenos lá. Mas conta aí, antes de conhecer o ministério, né? Vai falar? Você vai falar. Pode parar, pai. Antes de conhecer o ministério, como é que era? Daqui a pouco eu já vou pegar ela. Quando a igreja apareceu, era totalmente destruído, né? Porque a gente veio de outro ministério, né? E a pastora desse certo ministério disse pra minha esposa, ó, você largar seu marido, que ele não tem mais jeito não. Foi, ela disse isso, ela falou que ele não tem mais jeito. Ele falou pra ela? Vanessa, É? dá pra Você ela. fez? Ela quer ficar em pé, senão vai te atrapalhar. Fácil fazer isso, né? Mas aí, e aí, como que era? Era ruim, não? Era ruim, era péssimo. Eu ficava um dia pela noite. Assim, cheio de problema, eu chegava em casa às 5 horas da manhã. Mas peraí, quantos anos você tem? 22. Quantos anos faz isso? Há 3 anos atrás ele tinha 19 anos. Esse camarada estava andando bem? Não, tava não. Tava não. Pelo amor de Deus. Mas e aí, como é que foi então? Aí você andava, chegava e não sei, não pensava o que dele. Não, é sério, eu não vivia, gente, é sério. Tanto que eu até falo com ele, eu não tenho como. Ele às vezes fala do meu passado, eu não gosto de falar. Não dava. Porque eu não vivia, eu não tinha vida, não tinha graça, não tinha sentido nenhum. E outra, ele só vivia com doença, só vivia com doença. A gente, né, só vivia no hospital, hospital e hospital e hospital. Hoje não tem nada disso. Glória a Deus, Glória a Deus. Hoje não é hospital, já é pizzaria. Verdade. Mas é verdade. Mas é sério. Churrascaria aí do tamanho. Não tem mais doença. E tinha uma coisa grave que acontecia, que vocês dois achavam assim, falavam, ó, se não pagar isso, nós vamos separar. Ó, pede pra ela que ela pega, tá? Você não gostava. Você gostava. Mas é incrível, né? E aí, depois chegaram na igreja, como que foi? Foi assim, eu cheguei nesse ministério lá do Tangaíba, aí eu fiquei conversando com o presbítero, ele não me aconselhava, escutava a palavra, né? Só que eu só consegui isso depois que eu comecei a escutar a palavra aqui e começar a viver lá dentro de casa. Tive que mudar primeiro em mim, para depois começar ele. Ah, quer dizer que você escutava, mas você não vivia em casa, não adiantava nada. Não, falando assim que eu tive que escutar. Eu escutei a palavra, eu tive que transformar primeiro a palavra tinha que ficar em mim, para depois eu poder ajudar ele. Então você teve que usar a palavra para você e mudar tudo em você. E aí? Aí depois ele continuou. E por quê? O que aconteceu que você teve que pegar? Falar na igreja, não com a esposa. Aconteceu. Deus fez a obra, né? A gente, até todo dia falava, eu falava, o que Deus quer? Não sabe essa conversa aqui, não tem história de Deus, não. Que um dia eu cheguei e falei até para ela, falei assim, eu só entro dentro de uma igreja, assim, tô dentro de um caixão. Eu falei isso, cara. Aí ela começou a chorar, né? Só que eu era cego, né, meu? Aí ela começou a buscar. Até que um dia eu entrei pela porta da igreja e hoje Deus transformou a minha vida e meu casamento. Né? Glória a Deus. Porque não tinha casamento, meu irmão. Era uma união de papel, porque união de pessoa não tinha, não. E hoje está tudo mudado hoje. Tudo, em tudo. Como que vocês vivem dentro de casa? Brigando. Nem vivia dentro de casa. Não ficava em casa. Era trabalho, e só voltava no outro dia para dormir e olha lá, né? Isso aqui então aconteceu, está tudo normal, está tudo bem. Está
Está tudo em simples conforme, nada errado. Tem briga ainda. A gente às vezes não briga que nem aquelas brigas da gente. A gente às vezes conversa, tipo, tem algumas coisas que a gente não está concordando. A gente chega e conversa, mas briga de brigar antigamente, tá? E sempre tem, né? No casamento. Então hoje está bem? Bom, Deus abençoe. Deus abençoe você. Sabe o que é isso? Vamos ser rápido, né? O nosso irmão Robson, que até que enfim eu vi ele. A Melissa que vai falar? Pois é. Aqui está o Robson e a Melissa, tá? Alguém conhece ele aqui e muitas pessoas não conhecem. Mas antes de conhecer, como é que era vocês dois aí? Então, a gente separava muitas vezes, né? A gente estava junto, depois a gente ia embora, vivia desse jeito. E a gente sempre brigava. Tem vezes que se brigar, mas era meu filho. E o Robert, né? Cadê? Tá aí, né? Robert está aí atrás do Robert, lá, vai cantar também. Então, quer dizer, é um negócio ruim, né, Robson? Não é? Até hoje ainda está difícil. Né? Vai melhorar, mas melhorou ou não melhorou? Na parte dela, a minha não. Na parte dela não. Mas vai melhorar. Vai melhorar. E depois que você conheceu a igreja, então, Melissa, o que você pensou? Falou assim, não, eu vou consertar meu marido, minha casa, assim, no modo de pensar. Não, claro que fazendo por ele, o que ele tem que fazer. Mas fazendo por você. O que te deu a ideia de falar, não, eu vou correr para dentro? Foi quando eu conheci a irmã Benai, né? Ela sempre me chamava e eu sempre enrolava ela e não vinha. E aí até teve um dia que ela falou assim, Melissa, aí ela vinha para a igreja, eu ficava, né, nos bar, nos lanchonetes, o marido dela também. Aí um dia ela falou assim, Melissa, eu vou falar pro pastor levar a cachaça da igreja, que aí você vai. E aquilo me doeu, né? Aí foi quando eu peguei e falei, não, agora eu vou. Ela já pegou pesado comigo. Que legal! Vamos levar uma cachaça, você vai, né? Aí vai. E aí eu fiz, aí foi quando eu... O Geraldão. Foi quando as coisas começaram a mudar. Hoje, assim, Deus me libertou. Eu agradeço muito a Deus. Eu nunca achei que eu poderia mudar. Eu nunca achei que eu... O que principal para você, entre vocês dois? O que foi o principal acontecimento que mudou, que realmente você fala, poxa, parece que abriu. O principal, muitas coisas aconteceu. A minha libertação, o nosso casamento, que a gente casou e a gente nunca achou que um dia ia casar. Eu nunca achei que eu casaria com ele pelo que a gente vivia, né? Tanto que minha irmã está até de prova aqui, a gente brigava direto. E tanto que minhas irmãs, minha mãe, todo mundo falava que a gente não tinha jeito, né? Tem jeito? Eu acho que tem, né? Tem sim. Mas hoje eu sei que, é claro, o Robson está vindo poucas vezes, hoje ele veio de novo. Mas eu quero ver você de novo aí. Hoje existe esperança de uma mudança, não existe? Existe, eu creio, acredito que Deus já está operando e está próximo à minha vitória, porque Deus, quando Deus une para a gente andar junto, né? Não para andar de um lado e andar para outro canto. E hoje eu creio, eu nunca achei que um dia poderia mudar, também nunca achei que um dia falar umas palavras dessas, mas assim, creio que Deus vai restaurar, da mesma forma que Deus me libertou, porque eu acredito assim, antigamente não tinha ninguém que fazia isso por mim, que buscava por mim, que orava por mim, e hoje eu estou aqui na igreja. E por que eu pedindo pelo meu marido, Deus não pode fazer? É isso aí, tá certo. Vamos lá, Robson. Você também tem uma perspectiva de melhorar bastante isso aí? Ele está sem fé. Como é que faz com o homem sem fé? Tem Deus, cara. Até você consegue. Mas olha só, o interessante, o que eu quero mostrar para vocês aqui com eles? Deixa eu sair. Eles casaram. Eles estão vivendo a vida deles. Tem uns trancos barrancos, não tem? Fala sério. Tem, não tem? Mas estão lutando. A fé que Deus tem em você, é isso que eu estou tentando colocar. Amém, gente? Amém. Dá uma salva de palmas aí. Bem rápido, você pode falar bem rápido, porque vamos ver aqui. E aí, antes de conhecer o ministério? Vai ser minha igreja. Amém.
Eu convivia com meu marido há 11 anos e o nosso casamento era muito complicado, a ponto de haver uma separação de 1 ano e 6 meses. E eu reencontrei meu esposo neste ministério. Pode chorar. Tá bom. Resume bastante, senão você vai chorar bastante também, se não lembrar mesmo. Hoje, eu sei que teve muito sofrimento, né? Teve muita coisa. E claro, quando a gente não está com Deus, não tem jeito, né? Esse sofrimento foi duro, não foi? Foi muito duro. E eu confesso que quando eu fui conversar com meu esposo, muitas das vezes eu tentei desistir. Mas graças a Deus o bispo, a pastora Isabel também, eu agradeço muito eles. Porque o bispo ele participou muito da minha vida. E todos os dias ele falou para mim, Raquel, isso é o diabo. E ele foi falando, e eu fui ouvindo a palavra e os conselhos que ele foi me dando. E através do conselho dele, hoje eu estou casada, né, no papel, porque a gente conviveu no conselho, mas nós não éramos casados no papel. Hoje nós estamos casados. Meu casamento está abençoado. Meu marido pediu perdão por tudo que ele fez, para mim pedir perdão a ele. E hoje a gente tem uma relação assim, nossa, totalmente. A partir do momento que eu casei, que eu fiz a vontade de Deus, tudo foi se abrindo. A dificuldade vem, lógico, todo mundo passa por dificuldade. Mas eu dou graças a Deus porque Deus abençoou. Hoje eu tive uma vida abençoada com meu esposo, mesmo devido às dificuldades. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. É isso aí, Deus abençoe. Para quem não sabe, João é meu irmão, tá? Ele é meu irmão e ele tá com problema na justiça, então ele não pôde vir. Mas aqui também é minha irmã também, esse aqui é o Clésio, e eu queria que você ficasse sabendo de uma coisa. Não é porque eles são minha família, tanto que alguns que vieram aqui não são minha família, mas todos são tratados iguais aqui. Eu não posso fazer como muitas pessoas às vezes devem agir aí, querendo fazer da família prioridade dentro da igreja. Na igreja é lugar de se acertar com Deus. Amém? Afinal de contas, para que ser pastor se quer ser família dentro da igreja? Existe uma coisa muito mais forte do que família. É o amor de Deus. Então eu tenho o amor de Deus por eles. É por causa disso. Vamos lá. Vamos aí ver como é que é o negócio aí, né? A situação. Eu já sei bastante. Tá bom. Mas antes de conhecer a igreja, como é que era? Deixa eu falar com o Clésio um pouquinho. É o Clésio, né? Quem conhece o Clésio aqui? Diga amém. Como é que era antes de conhecer a igreja, Clésio? Fala aí. Bom, primeiramente, vou falar logo aqui de antemão que a mulher é grande e brava. Então eu tenho que ver o que eu vou falar. Porque ela vai me cutucar aqui. Então tá bom. Família mesmo. Minha vida mudou. Todo casal tem briga e com a gente não é diferente. Mas comparando com o que era antes, minha vida foi transformada. Acho que muita gente aqui sabe, eu tinha um bar aqui em cima e não agradava minha esposa. Motivo igual eu, você é da família, né? Deixa eu ver na fala. Como que era aquele negócio? Tudo errado. Aí, o que era o sentimento, a dor, o sofrimento? Era péssimo, eu não tinha marido. Assim, ele ainda não aceitou Jesus. Ele vem para a igreja, mas antes de eu vir para a igreja, quando eu falava de igreja para ele, ele dava risada. Ele fazia até piada com a igreja. Aí eu comecei a vir. Aí através de mim ele começou a vir. O irmão dele também já veio. E a mãe dele também, que mora na Bahia, também hoje já fala até de Deus. Coisa que jamais eu ouvia falar da boca deles. E antes, a gente tinha um bar no centro. Aí do centro nós viemos pra cá. E fiquei ainda um tempo com ele ali no bar. Mas aí depois que eu aceitei Jesus, eu saí do bar. E parei de frequentar. Não fui mais nem ajudar com Vocês brigavam muito? Na porrada. Esse negócio. Tipo assim, faz o ringue que agora é ó. Era feio negócio. Inclusive, esses dias aconteceu um episódio que se eu não fosse liberta, teria acontecido até coisa pior, né? Mas aí, graças a Deus, a mudança que houve, que é a melhor de todas, que eu vejo hoje mesmo com a dificuldade, que eu que mudei, dentro de mim foi transformado. Não adianta eu querer que meu casamento mude se eu não mudar primeiro. Então, eu costumo dizer, acontecendo coisas
assim, ele fazendo eu passar raiva ou não, ou ele fazendo coisas que eu me desagrade, não importa pra mim, porque o importante é que dentro de mim existe paz. Hoje existe paz, antes não. Então está sendo tudo concentrado através de você também persistir, né? Não é igual aquele dia que você pulou os 4 pneus do gol. Eu não tinha aceitado Jesus. Pegou uma faca, brigou com ele e cortou os 4 pneus do gol. Falei, pronto, acabou. Parte, principalmente quando eu levo muito a sério, por mais que eu não sou comprometido. Livramento, minha sogra, que é uma mulher muito usada, eu tenho um trabalho bem louco. E tinha um cara que ele me abraçava e protegendo a morte de um amigo meu, que é o cara que eu trabalho. E eu estava ficando no momento de não falar com minha esposa algumas coisas. Até que um dia ela ligou para uma mulher do amigo meu, tudo é maldito do dinheiro. Você não precisa ter para ser perseguido. Agora, imagina, eu trabalho com um cara, o cara tem dinheiro, eu não tenho, eu ia correr por causa do cara. Minha sogra falou, o meu cunhado, que hoje você comentou, está preso, mandou uma carta e minha mulher me entregou para mim ler e falou que ele foi revelado que ia ter livramento de morte. Semana passada, se concretizou. Essa é a parte que mudou bastante na minha vida. As orações da minha família, né? Se a fé está realmente batendo na porta aí. E o cara me ligou hoje, mandou uma mensagem no WhatsApp, que quer me encontrar amanhã, 11 horas da manhã. Esse cara, não posso falar o nome aqui. O cara é um ex-policial. E ele quer me encontrar amanhã. A mensagem está aqui no WhatsApp. E quando eu tive essa notícia, na sexta-feira, meu filho... Bom, vamos ficar na fé. Quem crê que nada de mal vai acontecer, diga amém. Amém! Eu não tenho medo. Quem tem medo aqui, diga amém. Fica de pé um pouquinho. Aqui a gente resolve assim. Nós temos que acreditar no que Deus fala. Amém? Deus falou que deu livramento, não deu? Sim. Fecha o olho então. Você vai orar junto comigo. É a fé que eu exerço aqui e ensino para todo mundo. Se Deus falou, tem que acontecer. Amém? O livramento está feito. Fecha o olho aí, meu amigo. Meu Deus, em nome de Jesus, não existe nada que não possa acontecer se o Senhor ordenou. E quando o Senhor ordena a bênção, ela vem. Através deste livramento agora, ó Jesus, que as tuas mãos estejam totalmente postas sobre o filho. Livra ele de todo mal, Pai, de todo o laço do inimigo. Que quebra de todas as barreiras. Que o Senhor é poderoso. Glórias te dou por esta vitória. Em nome do Pai, do Filho e Deus da glória. Amém. Está resolvido. Amém? Amém. Onde você está aí? Mas vamos lá no casamento. Vamos no casamento. Como está hoje? Fala aí. Meu casamento está maravilhoso. Volto a repetir. Nós temos alguns desafios com qualquer outro casal. Nós comparamos o que era antes. Nossa vida prosperou em todos os sentidos. Fica aí. Até em nossa casa própria, que eu acho que busca de qualquer pai para o filho. Tudo isso mudou na nossa vida. Tudo mudou. Entendi. Então, está bem resumido. Vocês veem também, enquanto casais, vocês participam, tudo bem. Mas o que nós temos aqui, vocês estão vendo que eu estou trazendo pessoas que não são só igual ele, não frequentam muito a igreja. Mas ele está vendo o resultado da fé. Não é o resultado da religião. Ele pode falar, assim que sair daqui por essa porta, se ele quiser, se eu sou um fanático errado ou se sou um pastor mentiroso. Pode ou não pode? Vivi que saí sexta-feira. Eu cheguei no bar para trabalhar. Cheguei no bar, não imaginava ver esse cara. Quando eu olho para trás, o cara para a moto, me olha, já olho para ele e vou na reta dele para abraçar ele. E ele não ia aí, como é que tá fulano? E eu sem saber de nada. Eu não vi. Eu só vi vontade no cara, porque a gente todo mundo, a gente sente um pouco. E eu sou desacreditado de algumas coisas. Minha esposa fala, você só acredita vendo, você conhece um lugar, você é louco. A minha sorte não, Deus
a oração dos meus familiares, cara, minha esposa, minha sogra, me faz abrir os olhos de algumas coisas também, né? E eu lembro o cara, e ele ali e tal, eu falei, mas estranho comigo, por quê, mano? Ele falou assim, não, e aí, fulano e tal, eu comecei a conversar com ele e senti, o que tá acontecendo? Ele começou a bater um papo. E o cara ia me matar no papo. E eu pensando, algumas coisas eu não falava com minha esposa, eu já preocupava. A primeira coisa que eu cheguei a falar com ela e eu evito com essas coisas na frente do meu. Você viu que isso não aconteceu por quê? As orações, cara. Primeiramente, Deus usou muito a minha sogra. É muito usada. Minha esposa. Meu cunhado que está passando por um momento lá difícil. Não sabe nem o que acontece com minha vida aqui. Escreve uma carta familiar e... Então, quer dizer, só para aqui... Quer dizer, Deus não está só no céu olhando a gente aqui e deixando você ao lado. Amém? Amém. Você entendeu como que é o negócio aí? É isso que eu estou tentando passar para você. Sai da religiosidade. Está aqui a fé desse homem, a fé dessa mulher também, que é abençoado. O casamento já, para mim, eu, sinceramente, eu sou pastor de vocês, pastor Gato. E eles aqui, eu vou falar sério. Eu falei ali, eu cansei. Mas aí Deus entrou aqui, amém? Deus abençoe. Vai lá, meu irmão. Tá? Deus abençoe. Eu quero aqui agora, vamos passar aqui pela nossa programação, que nós estamos passando muito tempo, né? Eu quero passar para você aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção. Se você, até as crianças aí, crianças, presta atenção. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, vão estar no vídeo, hein? Era bom vocês verem. Vocês vão cantar já? Não, né? Daqui a pouco é o gesto. A irmã Roberta vai apresentar depois do vídeo. Mas eu queria que vocês vissem primeiro. O vídeo que eu vou passar aqui é um vídeo, escute aí, é um vídeo da retrospectiva dos 4 anos da igreja, que, Jesus, sabe o que eu fiz aqui? Esqueci de ligar aqui o som. Liga aqui para mim, Ronald, faz favor. Tem um fio aí dentro desse zíper. Aí. É o fio do som.